Olá, querido aluno, olá, querida aluna e aos responsáveis por ajudar vocês a fazer as tarefas, ajudarem vocês a aprenderem. Então, a Pro está aqui para poder ajudar vocês também um pouquinho, para poder compartilhar conhecimento. Pergunta aqui a vocês se vocês conhecem lugares que vocês moram. Tem você, papai, você, mamãe. Vocês sabem onde vocês moram, onde é que vocês estão? Ou se vocês souberem, não contem para seus filhos até eles descobrirem primeiro. Vamos lá. Você, meu querido aluno, minha querida aluna, onde é que vocês moram? Vocês sabem qual é o lugar no espaço que vocês estão? A Pro trouxe aqui hoje algo que vai responder essa pergunta de uma forma visual. Assim, né? Tentar, né? Que a Pro não consegue fazer tanta coisa, mas eu trouxe aqui para vocês algo interessante. Vou apresentar, senão vou sumir, vou encostar assim. Isso aqui é um globo, olha que bacana. Ele é uma bolinha arredondada e ele é uma forma que mais se aproxima com o nosso planeta Terra. Nós moramos no planeta Terra. Aqui nós temos os 5 continentes. Aqui nós temos a África, aqui em cima, deixa eu pegar aqui mais aproximadamente, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos a Europa, nós temos a botinha da Itália, que se a gente observar tem o formato da Itália. Nós temos aqui mais o cantinho a Ásia, Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, vários países que compõem a Ásia. E aqui no cantinho nós temos a Austrália, a terra dos cangurus, aqueles que pulam, que a gente já viu tanto nos desenhos animados. E por último, e não menos importante, nós temos quem? A nossa casa, nossa terrinha fica onde? Brasil. Que o Brasil fica onde, meu povo? Na América do Sul, essa parte. Aqui nós temos também a América Central, deixa eu ver, perdão. Vou encostar aqui, América Central. E aqui nós temos o que? A América do Norte, que é os Estados Unidos. Nós temos Canadá, dentre outros países que o compõem. Por que a Pro está falando disso? Que é importante a gente conhecer aonde a gente vive, o nosso planeta, nosso país, nossa cidade, para saber o que acontece. E isso interfere nas nossas vidas. Vocês não concordam comigo? Então, bora lá. Falando aqui do nosso Brasil. Brasil. A Pro depois vai mostrar bem mais pertinho o zoom para vocês conseguirem visualizar. Não, no Brasil nós também temos outras divisões. E essas divisões a gente chama de regionalização. Vocês vão ver isso muito na atividade, já viram, que é o quê? Dividir as nossas terras, né, as nossas regiões, em locais com similaridades. Então, por exemplo, foram divididos, teve um acordo de dividir os estados que mais se pareciam. Então, por exemplo, nós temos a região norte, que é a floresta amazônica. Nós temos a região nordeste, que é uma região mais de um clima muito mais similar. Temos Caatinga, temos um pouquinho do Cerrado, que é onde a gente está. Temos a região sul, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. Temos a região sul, que é um lugar bem frio, que onde vocês têm até parentes por lá, e é uma região muito povoada por imigrantes, por italianos, imigrantes japoneses, diversos imigrantes, e eles vieram para o nosso país e eles ficam nessa região do país. E temos a última centralizada aqui, que fica a nossa capital do país, que é o que? Brasília. Ela fica na região centro-oeste. A gente inclusive está muito perto do centro-oeste. Inclusive o nosso clima, ele é bem parecido com o clima do centro-oeste, que é o que? O Cerrado, já está começando, está próximo do Pantanal, e é uma região muito boa
o agronegócio, nem precisa dizer isso para vocês, que vocês já sabem, mas é importante que a Pro diga que essa região do Cerrado, ela é muito favorável por isso, porque o solo é fértil, tem as condições necessárias. Falando em condições necessárias, você sabe quais são essas condições? A Pro, queria explicar para você, isso aqui é nosso planeta Terra. Mas você sabe o que, é que tem dentro dele? Já pararam para pensar como é? Isso aqui é só o que a gente consegue ver, que é a paisagem, né? Nossa paisagem. E por dentro, aquela pulgazinha na cabeça, falando, pô, mas como é que é a nossa terra por dentro? Então, a gente consegue fazer algumas experiências com um formato similar. Eu não vou conseguir responder 100% para vocês, mas nós podemos fazer algumas comparações. Eu trouxe aqui para vocês alguns elementos que podem ajudar nisso. Então, nós temos aqui um balão. Esse balão aqui pode ajudar a gente a analisar a Terra. Então, esse balão aqui, é para eu pegar aqui um piloto. Esse balão aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas a Pro tentou desenhar. Deixa eu engrossar aqui o traço. Pronto. Nesse contorno aqui é o Brasil. E essa bola toda aqui é nosso planeta Terra. Mas e se eu cortar? Eu perguntei antes para você. Se eu cortar isso aqui na metade? Hein? Nós temos aqui alguns elementos. Então, por exemplo, eu trouxe um ovo. Vocês podem tanto fazer com um abacate, com uma laranja, com piqui, que é tanto nativo da nossa região aqui, como qualquer outro elemento. E aqui a gente vai conseguir ver o que? Temos aqui, ó, a casca, que ela é forte, ó. Vocês observem que a Pro tá batendo com ferro, com muita força. E não quebrou. Essa aqui é a nossa camada de proteção da Terra. O que seria essa camada? A nossa crosta terrestre, já diz crosta, porque ela é forte. Mas e se a Pro pegar aqui e cortar, como é por dentro? Observe aqui. Nós temos aqui, deixa eu guardar o ovo aqui. Nós temos aqui cortado, metade. Ele é assim. E aí quando a gente corta, fica assim. Observem que no meio tem uma bolinha amarela. Acho que todo mundo já deve saber. Temos por volta uma camada branca, que seria o quê? A camada que reveste o nosso núcleo. Isso aqui é o núcleo. O núcleo do nosso planeta é composto por gases e minerais, que eles estão lá no composto químico, né? Enxofre. E aqui nós temos um manto, que é uma camada que reveste e protege o núcleo para que a gente não sinta. E a gente está onde? Ó, Pro. A Pro descascou. Você está vendo aqui a casca? Ó, observe, ó. Aqui tem a casca, essa casca é removida por uma películazinha aqui, que a gente chama de membrana, né? E aqui temos a formação do nosso planeta. Então, nós temos em amarelo o núcleo, essa parte branca aqui, ela é o manto, e aqui a crosta terrestre. Essa crosta terrestre aqui é onde a gente pisa, onde a gente mora. Ela é tão pequenininha comparada com o resto do ovo. Pode experimentar com um abacate, vai ser o mesmo processo. Só que o abacate é uma semente. E aí não tem essa cor amarela, mas é o mesmo processo. Aqui dentro da terra é assim. Se a gente cortar aqui, no livro de vocês vão ter algumas ilustrações, cortando esse fragmento aqui, que a gente chama também de fuso horário, né? Cortando aqui os fusos, que são as divisões, porque ela é redonda, a gente tem essa divisão, a gente consegue dividir ela, pegar o formato, né? Como ela é redonda, ela tem um formato de 366 graus e dividimos em fusos horários. Se a gente dividir esse pedaço como se fosse uma talhada de melancia, esse pedaço é um pedacinho de tangerina, e a gente retirar
a gente vai encontrar isso. Ela bem amarela mesmo no centro. E aqui, em vez de branco, também vai ser um pouquinho amarelado. E a nossa camada terrestre, a crosta terrestre, essa camada aqui que a gente vive. Ó, ela já tá toda judiada, tadinha da minha camada terrestre. E assim somos nós, se a gente não cuidar da nossa camada terrestre, não vamos ter como sobreviver. Na camada terrestre, a gente tem alguns elementos ainda que são importantes para a vida. Lembra que a gente falou que tinha algumas coisas importantes? Então, quais são elas? Nós temos o solo, que a gente já falou aqui. E o solo é o que? Ele é composto de várias formas. Então, a gente tem um solo que ele é plano. Então, nós temos um solo assim, que é plano, típico aqui do Cerrado. Mas nós também temos um solo de montanha, que a gente vê isso aqui, ó. Que elas vão fazer essas ondulações. Elas vão subir, literalmente, as montanhas. Isso a gente chama de planalto, porque eles são altos. E nós temos também as depressões. O que seriam depressões? Elas são planos mais baixos. E aí a gente chama, quando depressão, a gente lembra de baixo. Planalto a gente lembra de alto e planície de plano. Esses são os principais, as principais formas do nosso relevo. Fora o solo que a gente tem que analisar, temos os solos arenosos, que tem muita areia. Nós temos aquelas rochas matriz, que são bem antigas e tem um pico pontiagudo. Nós temos algumas que sofrem processo de erosão, que é isso? Quando o sol desgasta, a chuva, a ação humana, ele já começa a ficar arredondado. Então, quanto mais arredondada for, mais antiga é aquela montanha. Temos as rochas sedimentares, que elas são fragmentos de rochas matrizes que ficam acumulados no solo. Então, quanto mais rocha tiver, mais composto orgânico, mais é fértil o solo. Essa questão de solo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente vai analisar nas atividades como é composto o solo. Seguindo, o que vocês acham que ainda está faltando? Nós já temos o solo, já está preparado o solo. Vamos supor que a Pro já arou a terra. Falta o que mais? E deixa a interrogação para vocês. Então, nós temos, além do solo, alguns aspectos que a Pro vai citar aqui, que é o quê? A água. Se a gente não tiver água, o solo não vai conseguir. E a água é o quê? Ela é um componente fundamental à vida. E ela é um princípio, ela é inodora, incolor, insípida, sem cor, sem gosto e sem cheiro. Só que ela tem alguns formatos. Então a Pro tem aqui ela congelada. Aqui vocês vão conseguir ver. Ela está congelada, essa água aqui, ela está no formato sólido, ó, que a Pro consegue pegar e apertar. Ela está congelada, já derreteu um pouco, gente, mas é gelo. Ela está aqui gelo. Nós temos também a forma dela líquida, ó. Nós temos a forma líquida e era para estar quente, mas como não está, vocês peguem e experimentem na casa de vocês aquele cafezinho que a mãe de vocês faz, que um parente faz, aquele adulto que sabe fazer um café incrível. E aí quando vocês forem ver, ele sai fumaça, mas aí, como não tem fumaça, eu vou mostrar aqui para vocês o vapor, ó. Ele está tão quentinho que tem vapor. Então esse é outro formato da água, a forma do estado físico dela, que é o que? Gasoso. Então nós temos líquida, sólida e gasosa. E nisso nós temos, quando a gente compreende esse formato da água, a gente pode entender como são os processos para ela. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja cíclica. A água nunca vai acabar. Mas como é que a água nunca acaba? Porque ela está num processo constante. Então, vai chover, vai cair essa água líquida. E aí o sol vai fazer muito calor. Aquela energia solar térmica que incide sobre a água vai fazer com que ela evapore, ó, o vapor.
e ela vai condensar nas nuvens, vai ficar ali congelada nas nuvens e vai cair. Quando ela cair, ela pode tanto cair como partículas, flocos de neve, que neve é o quê? É água congelada. E aí ela pode também cair como formato líquido. E assim funciona o cíclico hídrico da nossa água. Ela sempre está em processo de evolução. Ela nunca vai acabar. Ela pode ficar salgada, ela pode ficar poluída, mas a água nunca vai acabar. Nunca. Repare bem. Mas você lembra que eu falei para vocês que o nosso planeta aqui tem 5 continentes? Essa parte em azul, ela é tudo água. Só que o que acontece? Nós temos 70% do nosso planeta é água, mas só que é uma água salgada e ela não é uma água que a gente pode estar consumindo, ela não é uma água potável, só cerca de 2,4% da nossa água do planeta inteiro é consumível, então a gente tem que realmente cuidar. Por que só é 2%? Que a água doce, que a água dos rios, principalmente da Amazônia, a Amazônia inclusive é uma das maiores do planeta, o reservatório de água. Nós temos também água nos lençóis freáticos que ficam embaixo do solo, né? Água subterrânea. Nós temos a camada polar, camada de gelo que está lá congelada, água doce. E temos águas que ficam reservadas no subsolo, que são, de novo, os lençóis freáticos, são lagoas, rios. E ocorre o escoamento daquela chuva, lembra que eu falei para vocês? Ela escoa e ela fica acumulada ali, ela não evapora. Ela forma rios, lagoas e com isso a gente consegue sobreviver. Sem água a gente não conseguiria ter vida no nosso planeta. Inclusive, esse é um dos elementos fundamentais na busca de outros planetas. Algum que tenha água, porque a gente precisa beber água. Quem é que aqui acha que não precisa? Gente, a gente tem que consumir 2 litros de água por dia. Bebam água, se protejam, se cuidem, porque é importante, tanto para a proteção do nosso organismo, quanto até mesmo para a gente ficar hidratado, porque o recurso natural é riquíssimo. Tá aqui, ó. Bebam água, gente, é muito importante. Sim, continuando. Além do solo e da água, o que vocês acham que é importante? Hein? Então, a Pro vai aguardar a resposta de vocês? Não, a Pro já vai dar uma dica. Então, se eu tenho o solo preparado, tenho água, o que eu vou plantar agora? A sementinha de plantas, vegetação. O que é vegetação? Conjunto de espécies de plantas. Nós temos as arvóreas, né, que são árvores grandianas, gigantescas, temos as frutíferas, temos aquelas que só nos dão sombra e temos as plantas baixas, temos o milho, temos feijão, temos o arroz e esses são plantas que nós cultivamos tanto aqui na região quanto em outros locais e a gente conhece muito bem que é a nossa flora, como também nós temos os animais que dependem dela, né, que são a nossa fauna, e isso é importante para a manutenção da vida no planeta. Isso, a Pro está falando por quê? Porque a gente tem que estudar todos esses elementos para que assim a gente consiga compreender como é a nossa vida em relação ao meio ambiente, como é a nossa vida diante das fenômenos que possam vir a ocorrer. Então, por exemplo, tem vários continentes, existem relações entre eles, existiram guerras, existiram várias coisas que influenciaram na vida. Existem os aspectos naturais, existem os fenômenos que nos atingem, então nós temos que conhecer. Por isso que a geografia não é chata, viu, meus amores? Tudo bom? E outra coisa que também influencia bastante, que a Pro já vai lá falar logo de cara, é o clima. O que é o clima, meu povo? Segundinhos para vocês pensarem. Então, o clima é o conjunto de propriedades atmosféricas que influenciam. O que é isso? Mas, Pro, que coisa absurda. Não se assustem. É o conjunto de atividades atmosféricas, quer dizer o quê? Nós temos aqui o planeta. Nós temos, para eu pegar o balão de novo, agora esse balão aqui azul, finjam que ele é amarelo, ele vai ser o Sol, ele vai incidir
diretamente aqui, ó. Ele tá aqui e a luz dele, o calor dele vai emitir no nosso planeta. E aonde ele emitir vai ser quente. Então, por exemplo, nessa área centralizada aqui, vai ser muito quente, que é onde a gente conhece como o quê? As regiões tropicais. Esse balão tem que ficar sossegado, né? Então, vai tentar girar com essa mão, olha, ó. Então, aonde ele incidir, vai ser muito quente. Então, vocês observem aqui um pedacinho da África. Nós temos aqui um pouquinho acima da Austrália, algumas ilhas aqui. Nós temos também o Brasil, nessa região da Amazônica aqui. Ela é bem quente, porque elas estão na região tropical, tanto um pouquinho acima quanto um pouquinho abaixo. Já aqui embaixo nós não pegamos tanto sol, que é a região sul mesmo, por isso que é fria, porque não tem tanta incidência do sol. E temos também a influência dos ventos. Os ventos podem bater, que é o que acontece muito aqui na região, gerar redemoinhos, ou então o mar pode exercer muita força e quando por exemplo, derrete uma camada polar, ele fica lá, cai mais água sobre ele, começa a dar ondas muito fortes e começa a ventar. E essas ondas podem gerar um tsunami, essas ondas podem gerar importantes forças de vento, a gente chama de correntes marinhas, a gente chama de correntes de ar, que elas vão atingir o planeta, nossa terrinha aqui, linda de bonita, e ela é redonda, viu, meu povo? Até que se digam, se comprovem o contrário, a gente vai estudá-la como redonda. Caso alguém tenha alguma discordância, conversar com a Pro depois. Esses fatores da atmosfera, que são o vento, que são as chuvas, elas influenciam diretamente no nosso plantio. Então, por exemplo, para a gente plantar, além do solo, da água e ter uma vegetação, uma sementinha boa, a gente precisa saber quando é que vai chover, se vai ventar muito. Aí, por exemplo, existe aqui nas fazendas ao redor muitas plantações de eucalipto. Para quê? Para parar o vento e impedir que ele acabe machucando as plantas, fazendo com que elas cresçam fortes. Então, a gente tem que analisar esses fatores climáticos e por isso que a Pro tá falando deles hoje aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de comentar, deixa anotadinho no caderno, depois a Pro vai explicar as atividades, vai estar lá tudo escrito no caderninho de vocês. Tchauzinho! Aos papais responsáveis, se tiverem alguma dúvida, seu filho não conseguir responder direitinho, pode entrar em contato com a Pro, que aí eu vou orientando ele da melhor forma possível para que ele responda as atividades, viu? Forte abraço, um abraço virtual a todos, saudações geográficas, bye bye!